Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Dissecando Livros. Eu sou o Célio e aqui eu vou falar para vocês a resenha desse livro aqui, Sonho Grande. A trajetória do Jorge Paulo Lemann, do Marcel Telles e do Beto Sucupira. Então, só pra gente começar, tudo começa mais ou menos com o Jorge Paulo Lemann, né? Porque ele é o mais velho entre os três aqui e é ele que depois contrata eles dois. Mas tudo começa, ele começa trabalhando em corretoras, ele faz parte de uma corretora que faliu. Deixa eu até pegar uma cola aqui no livro. Ele se estuda em Harvard, pra você ter ideia, o cara era brabo. Ele vai pra Harvard, faz economia lá, pá, beleza. Depois ele vai fazer um estágio no Credit Suisse da Suíça, porque ele tem dupla nacionalidade, o pai dele é suíço. E então, os pais dele são suíços, então ele tem dupla nacionalidade, então pra ele é de boa, ele mora lá e tal, ele faz um estágio. E quando ele vai pro Brasil, ele começa a trabalhar numa corretora, numa corretora que se chama Libra, que é controlado pelo Banco Aliança. Ele ganha 3% da empresa. Não ganha, né? Ele recebe lá 3% da empresa e depois ele tenta comprar o controle dessa empresa. Como ele não consegue, ele acaba saindo, ele funda a sua própria corretora, que é a corretora garantia. Ele não funda necessariamente. É porque, corretora não é tipo uma padaria que você pega e abre e já começa a vender. Não, uma corretora tem vários trâmites, é tipo abrir um banco. Então ele compra uma corretora que se chama Garantia. Coloca bem isso na nossa cabeça porque isso é muito importante mais pra frente. Aí a corretora começa a crescer, papapá. Aí depois ele vai lá e contrata o Marcel Telles, que é um dos sócios dele, que faz parte aqui da Capla. E depois ele contrata o Beto Sucupira. Então, tudo começa nessa corretora. Aí com o crescimento da corretora e tudo mais, o que eles começam a fazer? A primeira grande ação deles, fora do mercado financeiro, coisa e tal, é comprar Americanas. E naquele tempo fazia certo sentido comprar Americanas, porque a Americanas estava sendo vendida por 30 milhões de dólares, só o que eles chamam de imóveis valia 100 milhões. Então o que os caras falaram? Pô, bora comprar, que mesmo que tudo der errado, mesmo que tenha que abrir falência e o cacete, a gente tem 100 milhões em imóveis. Então essa é praticamente a primeira compra dele que eles fazem, entendeu? E depois, isso em 1982, e depois em 1989, eles já compram a cervejaria Brahma. E vale lembrar que a cervejaria naquele tempo, no livro eu até acho interessante essa parte, depois eu até pesquisei por fora, mas era bem interessante que as cervejarias não são como hoje. Você vai em qualquer distribuidora, você consegue encontrar todo tipo de cerveja, geladinho e tal. Não, naquele tempo era assim, quando o verão tava chegando, principalmente nas cidades litorâneas, cidades grandes e tal, as pessoas tinham que fazer estoque de cerveja. Então a pessoa tinha que pegar uma fila, pegar 12 engradados de cerveja e isso era o máximo que ela podia comprar. Então os caras falaram, cara, olha que oportunidade bizarra tá na nossa frente, porque o brasileiro, independente se ele tá no Nordeste, no Sul, na caixa do caramba, ele toma cerveja. Aí o Brasil tinha esse problema aí, né? O Brasil não, né? A cervejaria tinha esse problema aí de não aguentar toda a produção. Aí eles foram comprar a Brahma e eles mudam toda a gestão. Depois eu falo pra vocês como que é essa parte aí, perfeito? Aí, galera, não satisfeitos, depois de uns anos, e vale destacar que o Beto Sucupira, ele foi pra Americanas trabalhar lá, ele ficou como presidente lá, e o Marcel Telles, ele foi pra Brahma. Então, os três meio que se separaram. O Jorge Paulo Lemann ficou no Garantia, fazendo expediente e tal, mas os outros dois já estavam fora da empresa. E mais pra frente eu vou falar pra vocês esse choque de gestão que eles colocam nas empresas, porque, com a saída deles, eles criam um modelo de gestão que que compensa os melhores funcionários, né? Então, beleza. Aí, em 1999, 10 anos depois de eles comprarem a Brahma, eles decidem comprar a Antártica. Hoje a Antártica já remodulou, hoje ela se chama Original. É bem famosa ainda, bastante bar compra ela. É uma cerveja muito boa que se chama a Original. Então a Antártica, que hoje não existe mais, que é a Original, né? Reformulou e tal. Aí eles criam a Ambev. Perfeito? Agora em 2004, duas coisas bem interessantes acontecem com eles. A primeira é o seguinte, eles tinham um cara lá que trabalhava nas empresas deles lá que chama Alexandre Bernier, depois dá pra fazer um vídeo dele, inclusive cada um deles dá pra fazer um vídeo aqui separado. Os três sócios, eles criam a 3G Capital. A maior parte das ações que eles têm e tal tá nessa 3G Capital, porque eles criaram essa sociedade e essa sociedade que controla as empresas, tá ligado? Então, eles têm ações nos nomes dele, coisa e tal, só que quase tudo tá nessa 3G Capital. Então, eles criam essa 3G Capital e o sócio Alexandre é o que foi designado para ir lá trabalhar nessa empresa. E também a belga Interbrew compra a Ambev.
formando assim o grupo Embev. Naquele tempo, tipo assim, eles prestam bastante atenção aqui nesse livro, nesse momento, porque foi assim, a informação que foi falada foi que a Interbrew comprou a Ambev. Só que o que aconteceu na prática foi diferente, porque apesar do grupo belga ter comprado a Ambev, o que se prevaleceu foi a cultura da Ambev, que depois se tornou o grupo Embev, que é o maior grupo de cervejaria do planeta. Então, é uma coisa bem interessante. Em 2008, eles compram a Budweiser, que foi uma das maiores, se não a maior venda já feita na história. Tipo assim, isso foi em 2008, um pouquinho antes da crise. Então, os caras foi foda. E uma coisa que é interessante, cara, que os caras não vão falar, obviamente, mas, tipo, um dos financiadores pra Embev comprar a Budweiser foi o Ike Batista. Ele fazia parte do consórcio que estava financiando a compra disso aí. Às vezes não vou falar antes nunca, né? Aí em 2010 eles compram a rede de fast food Burger King e o último passo deles, né, pelo menos que passa aqui no livro, é que eles anunciam a compra da Heinz. Então, agora que eu fiz um breve resumo da história deles, eu vou falar pra vocês o modelo de gestão e os principais ensinamentos que esse livro tem. O primeiro tópico do livro, ele fala sobre sonhar grande e o que eles fazem pra manter os funcionários da empresa funcionando mais ou menos assim. O modelo de gestão deles funciona basicamente assim. Esse modelo foi inspirado na Ford, na General Motors, que pratica a GM, né, que hoje é a Chevrolet. Mas esse método consiste no seguinte, é 20, 70, 10. 20% dos funcionários, eles não rendem o suficiente e por isso eles serão demitidos. Então, tipo assim, tem uma rotatividade muito grande nessas empresas, porque 20% dos funcionários é demitido. Eu não sei se na prática é bem isso que acontece, mas, tipo assim, na teoria é isso que tá no preceito dele, né? 20% dos funcionários vai ser demitido. E assim, eu já trabalhei numa rede de mercado chamada Atacadão e eu até acho que seja maior que isso, cara, porque, cara, é impressionante a capacidade de pessoas que entram, não ficam nem 3 meses e são demitidas, ou são mandadas embora, ou pedem conta e coisa e tal. Então, tipo assim, acho que é até maior esse 20%. 70% estão dentro da expectativa, então eles cumprem o que tem que ser feito. Eles cumprem o horário, cumprem as metas e nada além disso, né? Fazem apenas o trabalho deles e tá tudo certo. E agora os 10% que sobra, esses que serão promovidos e mantidos na empresa, né? Eles vão crescer na empresa, ser promovidos, coisa e tal, e é assim que eles escolheram de fazer a gestão deles. E uma coisa que é bem interessante deles é que é o seguinte, se você conhece alguém que trabalha na Ambev, ou numa das empresas do grupo, coloca aí, mas funciona assim, o salário do grupo sempre é um pouco abaixo da média, entretanto, eles dão bônus, e esses bônus podem representar até 18 salários no ano. Então, tipo assim, o salário dele é um pouco abaixo da média, só que ele pode ganhar até um bônus de 2 salários que daria em bônus. Então, tipo assim, a estratégia deles é muito forte, porque eles colocam uma meta pessoal para cada um, uma meta pro setor, uma meta para tal coisa, para dessa forma fazer o bônus ser interessante para a pessoa se manter lá dentro, tá ligado? Então, isso quer fazer as pessoas, o impulso deles é um sonho grande, porque os caras falam, cara, ó, olha aqui, se vocês trabalhar, bater a meta coisa e tal, vocês vão ganhar grana. E tipo assim, isso é o que eles fazem e eu acho bacana, porque dessa forma todo mundo ganha. A empresa bate a meta, o funcionário bate a meta e todo mundo fica feliz. E esse capítulo aqui, o que é na página 50, se chama PSD. For Smart, Deep Dry to Get Rich. Significa pobre, inteligente, com vontade de ser rico. Então, o jeito que eles fazem para as pessoas crescerem na empresa é basicamente isso. Eles falam em pessoas que são ambiciosas e que produzem mais resultados, né? Que são aqueles 20% que eu falei para vocês. E essas pessoas que eles viram capacitar e manter nas empresas. Então, tipo assim, a empresa tem vários programas para as pessoas se graduarem, fazer cursos, fazer coisas dentro da empresa. Inclusive, o Jorge Paulo Lemann por fora, tipo assim, um projeto pessoal deles, tem a Fundação Lemann, que ele patrocinou o estudo de várias pessoas. Inclusive, um dos gestores deles, que é o Carlos Brito, que é o CEO da Brahma, ele foi uma das pessoas com esse projeto. Tipo, o cara pediu uma grana lá pra ele fazer uma graduação nos Estados Unidos, aí o Jorge Paulo Lemann bancou, aí ele só colocou algumas regras, tipo assim, olha, você tem que falar tudo que você tá fazendo, se você desistir você tem que me pagar o valor total, e terceiro, antes de você receber qualquer proposta de emprego, aceitar qualquer proposta de emprego, fale com a gente. E é basicamente essa regra que ele criou. Então, tipo assim, é bem interessante isso daí, porque eles querem que os funcionários cresçam na empresa, né? Porque eu vejo, cara, que lendo ou não, acho que o maior desafio das pessoas construírem grandes empresas, grandes negócios, é trazer gente qualificada e manter essas pessoas. Porque, pô, existe muita oportunidade no mundo. Você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você pode ser o que você quiser hoje em dia. Então, esse é o grande problema das empresas, porque as pessoas têm muitas opções e isso acaba afetando as empresas, né? Porque, tipo assim, o cara fala, olha, eu tô aqui ganhando 3 mil e tô me fudendo pra caramba. É melhor eu ganhar 2 aqui e ter qualidade de vida, ou fazer tal coisa e viver melhor. Então, tipo assim, isso que é foda, você manter as pessoas. Agora, uma coisa que é bem interessante na gestão deles é o seguinte, que eles têm aqui os
os valores. Então eles fizeram uma lista de mais ou menos 20 coisas interessantes que fazem a empresa deles valer. Então, tipo assim, desses 20, só 2 que eu achei interessante, que é o seguinte: as inovações que criam valor são úteis, mas copiar o que funciona é bem mais prático. Então, tipo assim, boa parte da gestão que eles usam é copiado. Tipo assim, o próprio modelo 10-70-20. A melhoria e educação contínua dos associados tem que ser um esforço permanente incorporado às rotinas. O 19 é o seguinte: para chegar ao pote de ouro no fim do arco-íris, você tem que percorrer todo o arco-íris, mas faça isso com lucro pelo caminho. É isso que eles prezam bastante. Tipo assim, é bem interessante que essa empresa garantia deles aí, depois ela foi vendida, total, né? Tipo assim, ela abriu falência e foi vendida, mas teve um ano, cara, que ela lucrou $1 bilhão. Então, tipo assim, mano, os caras era porreta mesmo. Bom, o que a gente pode concluir então com a leitura desse livro? O que eu posso concluir com isso é basicamente o seguinte, cara: o melhor jeito de você montar uma equipe numa empresa, coisa e tal, é você escolher pessoas que têm ambição e querem ficar ricas. E você também tem que dar uma forma dela conseguir chegar nisso daí. Outra coisa que eu aprendi com esse livro foi o seguinte: eu acho, cara, que hoje é muito difícil você encontrar parceiros, sócios, coisa e tal, que você vai levar pra vida. Então a melhor maneira de você fazer isso é vendo as pessoas ao seu redor e dando oportunidade para elas. Tipo assim, se o Marcel Telles e o Beto Cupria nunca tivessem entrado no Garantia, ou tipo assim, não tivesse se conhecido, a história deles poderia ser totalmente diferente, porque o sucesso dos três está vinculado praticamente aos três. Então, tipo assim, se o trio não existisse, possivelmente boa parte do que aconteceu com eles não teria acontecido. Então, tipo assim, isso que eu acho que é a maior dificuldade mesmo hoje em dia: você encontrar pessoas que são capazes, que querem estar do seu lado, para dessa forma vocês construírem algo grande juntos. Então isso é uma coisa que eu achei bem interessante, sabe? Tipo assim, como que ele encontrou essas pessoas e como que ele manteve ela por muito tempo. É uma coisa que eu achei bem louca. Outra coisa, sonho grande. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Só que quando você pensa grande, você começa a pensar... É bem diferente, tá ligado? É a mesma coisa você fazer o seguinte: cara, coloca como uma meta, sei lá, fazer 100 mil reais no ano. Beleza, uma meta, ok. Agora coloca uma meta fazer 1 milhão. Você começa a ver oportunidades em outras coisas. Você começa a ver outras coisas. E tipo assim, se você não tem um sonho grande pra você atrás das suas metas, coisas e tal, a sua vida vai ser muito difícil, porque vai ser muito fácil você se perder pelo caminho, você se distrair e você fazer coisas supérfluas. Então é basicamente isso. Pessoal, então esse foi o primeiro vídeo aqui do canal do Sonho Grande. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comprar esse livro, o link vai estar na descrição aqui pela Amazon. Você não vai pagar nada mais por isso, vai me ajudar bastante. E a minha meta é fazer pelo menos um vídeo aqui por semana, um vídeo como esse, com uma resenha, falando o que eu aprendi com o livro, coisa e tal, e tá compartilhando com vocês as coisas que eu estou lendo. Como vocês podem ver, eu tenho uma prateleira aqui. Porra, caiu aqui. Uma prateleira aqui cheia de livros, ó. Vai ser interessante compartilhar essa jornada com vocês, essa minha jornada de desenvolvimento pessoal, essa jornada de leituras, e espero estar aprendendo com vocês também. Então coloquem nos comentários suas dúvidas, me sigam no Instagram. Futuramente eu vou criar um outro Instagram pra mim, tipo, de um personagem na internet, mas enquanto isso eu vou colocar o meu aqui pra vocês. Então, muito obrigado por assistir aqui, pessoal, tamo junto e é só o começo.